Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos ver alguns exemplos de JavaScript utilizando o Doom. Para a gente utilizar o JavaScript numa página HTML, nós podemos inserir de duas formas. A primeira é através da tag JavaScript, e aí colocando o código do JavaScript dentro dessa tag, lembrando que a gente precisa de abrir e depois fechar a tag, ou a gente pode importar um arquivo JavaScript. Basicamente nós temos essas duas formas. Para a gente começar a utilização, vamos ver um exemplo do Hello World. Então aqui nós temos um HTML básico, e aqui dentro nós temos a declaração de um JavaScript. Como eu falei para vocês, para a gente poder utilizar o JavaScript interagindo com o HTML, nós utilizamos o DOM, que é o document, nesse caso aqui representado pelo document. Então, nós não precisamos declarar ou importar nada, ele já está disponível para a gente. No caso aqui, estou fazendo document.write hello world. Esse carinha aqui, o que vai acontecer? Ele vai ser escrito pelo navegador quando essa página for carregada e vai ser exibida para o usuário. Então vamos ver como que vai ficar esse exemplo. Olá pessoal, como vocês podem notar aqui, eu criei o arquivo testhello.html e abri ele pelo navegador. Lembrando que aqui eu estou abrindo um arquivo como se estivesse disponível no meu computador. Normalmente o arquivo HTML ele está disponível em um servidor. Se a gente pedir para exibir o código-fonte da página, vocês podem perceber que eu não tenho o mesmo formato sendo exibido quando a gente carrega. Por quê? Porque aqui o JavaScript está sendo carregado pelo navegador e depois ele escreve essa palavra Hello World. Pessoal, cada elemento do HTML pode ser identificado por um identificador, um atributo chamado ID. Ele é muito útil quando eu quero pegar alguma informação que está disponível no meu HTML e alterar essa informação, como no exemplo aqui. E de novo, como que a gente faz isso? Nós fazemos isso através do document, que é o nosso DOM. O document tem diversos métodos disponíveis para a gente acessar os elementos do HTML. Um deles é a função getElementById, que significa que, ao passar o identificador, eu consigo pegar esse elemento que está disponível no meu HTML. No caso aqui, eu estou utilizando uma propriedade específica do meu elemento HTML do DOM, que é o innerHTML. O innerHTML é todo o HTML que está internamente a essa tag que tem esse ID myHeader. E aí com isso eu consigo, por exemplo, alterar o conteúdo dessa tag. Vamos dar uma olhada agora no exemplo através desse site da W3 School. Olá pessoal, então eu abri o link que estava disponível lá no slide e ele aparece para a gente todo o código HTML que nós estávamos visualizando no slide anterior. Então, nós podemos perceber que nós temos uma declaração no HTML simples. Eu tenho uma tag h1 e essa tag h1, pessoal, foi setado o ID myHeader. Dentro dele, eu tenho um texto chamado Hello World. Além disso, tem declarado aqui um botão e um atributo onClick desse botão, ou seja, quando esse botão for clicado, ele deve executar a função que está declarada aqui. O texto que vai aparecer nesse botão é o changeText. Quando a gente clicar nesse botão, ele vai executar, na verdade, essa função que está declarada aqui embaixo, que vai fazer o quê? Que vai usar o document, vai pegar o elemento que tem o ID que a gente colocou aqui e vai setar o texto com esse novo texto aqui. Então vamos rodar para ver como que isso é executado. Então, pessoal, eu tenho aqui esse H1 sendo exibido, que tem esse ID myHeader. E quando eu clicar aqui, o que vai acontecer? Ele vai chamar essa função JavaScript que vai rodar aqui, que vai alterar o texto que está ali. Então, com isso, eu consigo alterar dinamicamente o texto JavaScript que está ali. Só para vocês verem aqui, vou mandar rodar novamente. E aí eu troquei o texto aqui que está sendo alterado. Então, a gente consegue alterar todo o HTML com o document, né, que é o DOM, e todos esses elementos que a gente tem. Lembrando que não adianta eu deixar de setar o ID aqui e tentar pegar aqui depois. Vai ser bem mais difícil, tem como fazer, mas aí é bem mais complicado de fazer. Pessoal, eu posso também alterar atributos dos meus elementos HTML. Como um exemplo aqui, o document ele está pegando de novo um elemento que tem um determinado ID, que é o myButton, só que dessa vez nós estamos alterando o estilo, mais especificamente a largura desse item. Então, uma nova largura será setada para isso aqui. Vamos dar uma olhada como que isso funciona aqui na prática. Então, pessoal, nós temos aqui um botão que está declarado aqui, e quando esse botão ele for clicado, ele vai alterar o valor da largura do elemento que tem esse ID, que no caso aqui é ele mesmo. Então, quando eu clicar aqui, ele vai aumentar o tamanho dele.
Então eu posso vir aqui, por exemplo, né, e aumentar ele mais ainda, né? Então aqui eu exagerei um pouco, mas vocês podem perceber que praticamente qualquer coisa pode ser alterada ali do lado do cliente através do document, através do DOM. Valeu, pessoal.